Olá, boa noite. Me chamo Ana Gabriela, aluna de jornalismo do primeiro período da Universidade de Tiradentes. E hoje queria apresentar um jornalista, Daniel Brandt. Daniel Brandt, por gentileza, fala como é a sua experiência profissional, tanto de hoje, no início da sua carreira. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gabi. Boa noite, alunos. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite para participar dessa entrevista. Eu estou no jornalismo há mais ou menos 20 anos. Eu comecei com telejornalismo na TV Sergipe, que é afiliada à Globo aqui. Passei 9 anos. Comecei no esporte, depois fui para a geral. Fiz um pouquinho de tudo. Trabalhei como produtor de todos os telejornais da TV Sergipe e editor também. Então, eu fui produtor de pauta e editor de texto. Depois de um tempo, eu fui aprovado no concurso público do Banco do Nordeste, onde eu sou assessor de comunicação há 12 anos. E no meio desse período também eu pude lecionar na Universidade Federal de Sergipe como professor do curso de jornalismo por 2 anos. Inclusive, uma das disciplinas era a disciplina de ética do jornalismo. Então, eu espero que eu possa contribuir aqui com algumas coisas e possa ajudá-los nesse momento. E hoje vamos falar sobre um tema que é muito importante para ser discutido na nossa sociedade, que é a cobertura de tragédias e privacidade das vítimas. Então, para começar assim, eu tenho a nossa primeira pergunta. Quais são os maiores desafios enfrentados pelos jornalistas na cobertura de tragédias? Veja, Gabi, o jornalista ele tem que narrar as tragédias, seja elas quais forem, tragédias ambientais, acidentes, mortes, prisões, crimes de todo tipo. Ele tem que narrar esses fatos sempre carregando um senso de responsabilidade muito grande e um olhar sensível. Ele não pode fazer a cobertura pela cobertura. Em primeiro lugar, ele tem que ter muito cuidado na hora de conversar com as pessoas, com as vítimas, com os familiares principalmente. Porque as tragédias normalmente são momentos doloridos, né? As pessoas estão sofrendo. Então eu não posso entrar na casa das pessoas, invadir a privacidade sem pedir licença, né? Eu não posso expor tudo ao vivo. E esse talvez seja o grande risco do jornalismo praticado hoje, porque ele é feito enquanto as coisas acontecem. Tudo é narrado instantaneamente nas redes sociais. Então tem que ter um cuidado maior com isso. Antigamente, tudo era preparado antes, depois chegava a redação e era editado, filtrado, selecionado. Hoje não, está tudo muito exposto, né? Sem falar que todo mundo acha-se no direito de se chamar de jornalista. Mas existem pessoas que se preparam para isso, né? Então, do ponto de vista ético, eu tenho que ter esse olhar humano, de ter um zelo pela privacidade, até onde eu posso chegar ao narrar uma tragédia, até onde eu posso chegar ao tocar certas feridas das pessoas envolvidas. É muito importante você ressaltando a questão da acessibilidade humana, que infelizmente nos dias de hoje é o que mais falta na nossa sociedade. E é muito importante reforçar para a gente trabalhar mais essa questão emocional e humana. E eu tenho uma segunda pergunta. Como equilibrar o interesse público com respeito à dignidade humana? Então, o jornalismo ele não pode se furtar a narrar o que é de maior interesse público para a sociedade, né? Então, se acontece uma tragédia, ela precisa ser contada. Essa informação precisa chegar ao cidadão. Agora, o grande ponto é de que forma eu vou contar essa história. Eu não posso transformar uma tragédia em entretenimento, por exemplo. Senão eu vou transformar o meu jornalismo em algo distorcido, que é o que a gente chama de sensacionalismo. É quando simplesmente eu quero emocionar as pessoas de uma forma torta, né? De uma forma antiética. Então, o grande desafio é saber contar muito bem essa história sem passar daquele limite legal, daquele limite ético que transforma a informação em entretenimento. O jornalismo não é isso, certo? O jornalismo, ele tem uma responsabilidade, um zelo com o cidadão, com o entrevistado, com as pessoas que estão assistindo, com as famílias que estão em casa, né? Tem crianças que têm acesso a essa informação, tem pessoas que se emocionam mais facilmente. Então eu não posso contar as coisas de qualquer jeito, eu tenho que ter um cuidado com a forma como eu conto essa história. Pois é. Uma coisa que também acho importante, pelo que você falou, é essa distorção, que muitos canais têm esse costume de distorcer, por exemplo, transformam em um tsunami de ideias assim, dizendo, a pessoa morreu de tal maneira, todo mundo... Às vezes a pessoa quer privacidade, então a gente preza por isso. Eu achei muito interessante a sua fala dessa segunda pergunta, e desde a primeira pergunta. E vamos para mais uma pergunta. Na sua opinião, quais erros são mais comuns na cobertura de tragédias e como eles podem ser evitados? Olha, a gente tem que ter cuidado com a exposição de certos detalhes minuciosos. Se for uma tragédia policial, por exemplo, eu tenho que evitar contar certas minúcias do ocorrido para evitar fazer o que a gente chama de didática do crime. Ensinar como o crime pode ser feito, né? Eu não vou deixar de narrar o crime, não vou deixar de falar sobre ele,
mas eu tenho que evitar uma abordagem tão detalhista sobre a circunstância da fatalidade, né? O sujeito pegou a arma, desferiu tantos golpes, foram esses na cabeça, esses outros no coração, não. Simplesmente, ele usou uma arma branca, foi contra a vítima tal, eles tinham um relacionamento X. Então eu tenho que escolher que elementos eu vou trazer para contar a minha história, para evitar o que a gente chama de didática do crime. Eu não vou ensinar o telespectador ou ouvinte a ser um criminoso, né? Então eu tenho que ter um cuidado com essa abordagem. Um outro erro comum é atribuir culpa às vítimas. Em situações de feminicídio, por exemplo, ou outro tipo de crime, o jornalista tem que ter um cuidado de ensinar as pessoas sobre como encarar essa realidade negativa, né? O jornalismo deve ter uma atitude preventiva, de combate, e não de pré-julgamento das coisas, né? Então eu não posso dizer que a vítima tem culpa, né? Eu tenho que colocar cada pessoa na sua casinha. Também não tem papel de juiz, né? O jornalista não tem esse papel. Também não posso fazer juízo de valor, tratar os suspeitos, tanto para suspeitos quanto para vítimas. Inclusive tem alguns nomes, alguns termos que eu tenho que evitar. Por exemplo, eu não posso confundir suspeito com acusado, porque acusado é só aquele que já foi devidamente... existe um rito, né, na justiça. Por exemplo, o suspeito do crime, ele foi preso, né, e aí o delegado que vai cuidar daquele caso, ele vai cuidar de um inquérito policial. Quando ele conclui esse inquérito, ele encaminha esse documento para a justiça, e a partir desse momento é que aquele suspeito pode ser tipificado como acusado. Então eu não posso logo, na primeira notícia sobre isso, chamar o suspeito de acusado. Eu também aprendi que a gente não pode chamar todos de vítimas. Por exemplo, num acidente ou numa tragédia ambiental, aquelas pessoas que ficaram feridas são os feridos, aqueles que morreram são as vítimas. Existem uma série de outros termos que eu tenho que ter cuidado para não fazer pré-julgamentos do fato, né? A gente não tem esse papel como jornalista. Tá bom? Dando continuidade, tem mais perguntas, né, na curiosidade. Então, como deve ser a abordagem dos jornalistas ao entrevistar vítimas e familiares em momentos de sofrimento? No momento em que a pessoa está sofrendo, eu tenho que ter um cuidado especial ao entrevistar, né? Seja uma entrevista gravada e principalmente se for uma entrevista ao vivo. Eu tenho que evitar aquele tipo de abordagem que quer capturar a emotividade a todo custo, né? Manipular a pessoa para fazer ela chorar, por exemplo, né? Ir lá no fundo da ferida para deixar a pessoa tocada ao ponto de ela se emocionar e, consequentemente, o meu público se emocionar através da emoção dela. Eu tenho que ter um cuidado com isso, né? Isso eu acho que é o mínimo de respeito que uma pessoa humana, ao lidar com outra pessoa humana, deve ter, né? Eu também tenho que respeitar aquele momento que é um momento de dor, de despedida, um momento delicado de julgamento ou de prisão. O familiar pode estar vivendo sofrimento em função disso, né? Essas situações delicadas, especialmente nessas situações, eu tenho que evitar aquela abordagem sensacionalista que comentamos anteriormente. Então eu tenho que exercitar sempre esse meu olhar sensível de respeitar a dor do outro. Porque se eu me colocar no lugar daquele que eu estou entrevistando, eu estarei sendo ético, humano, sensível, e eu sei que eu também posso passar por isso lá na frente. E eu também vou exigir respeito daquela pessoa, né? Então acho que é um pouquinho disso mesmo, esse limite da emotividade, né? De eu transportar a informação com zelo, com seriedade, com propriedade, mas sem apelar para o lado da emoção. Até porque é importante, né, respeitar o momento de fragilidade da pessoa, principalmente quando perdeu alguém, ou a pessoa vai para a prisão, ou citado. Assim, então tem que ter mais simpatia nesse mundo que, infelizmente, está diminuindo cada vez mais. Para finalizar essa entrevista rica em conhecimento com Daniel Brandi, vamos para a última pergunta. De que forma as redes sociais influenciam a divulgação de informações durante tragédias e quais riscos isso pode trazer? Olha, as redes sociais, elas são muito benéficas por um lado, mas são prejudiciais por outro, né? Dizem que tudo que é muito bom depende da forma como você usa. E como qualquer pessoa pode divulgar informações por meio das redes sociais, então cabe a cada usuário, então cada leitor, ter um cuidado no consumo, né? Porque todos hoje podem produzir notícias, mas será que eles são confiáveis? É isso? Então, o primeiro ponto é esse, a questão da confiabilidade. Se a gente sabe que existem veículos de comunicação que possuem páginas nas redes sociais, é melhor confiar nesses, né? Que já tem uma responsabilidade garantida. Aqueles pequenos veículos podem fazer um bom jornalismo também? Podem, mas aí você vai ter então um cuidado maior antes de acreditar naquilo, né? Nem todos são jornalistas, e mesmo aqueles que são jornalistas, nem todos eles prezam pela ética. Então, muitos inclusive criam páginas nas redes sociais tão somente para reproduzir as tragédias.
Vejam que a maioria das páginas no Instagram, por exemplo, que se dizem de jornalismo, eles estampam nas manchetes notícias de polícia, de acidente de trânsito, de crime. É polícia, né? É segurança pública, é uma página sangrenta. Né? Por que será que essas notícias chamam mais atenção? Será que isso é jornalismo? Essa é uma pergunta que fica. E a gente tem que ter cuidado também, porque tem pessoas que simplesmente reproduzem, sem fazer a devida apuração, a investigação dos fatos, o confronto das fontes, a atualização do fato, porque, por exemplo, um fato recente, uma jovem foi mordida por um tubarão na praia lá de Pernambuco. Eu tive acesso a essa informação por meio da rede social. Eu estava com minha esposa no carro e isso chamou a atenção dela, porque nós viajamos recentemente para Pernambuco e ficamos com esse alerta ligado. E ela mostrou para os meus filhos: olha só o que aconteceu. Eu disse: sim, mas e o depois? Né? Tinha lá a imagem da praia, as pessoas resgatando a vítima, a pessoa ferida, mas a gente não sabia o que tinha acontecido com ela. A gente vai confiar nos comentários dos seguidores. Infelizmente é isso que acontece normalmente. Aí vai ter alguém dizendo: a pessoa morreu, outro dizendo: não, ela foi levada para o hospital. Sim, mas como é que está o estado de saúde dela agora? Se fosse numa página confiável, a gente teria essa informação atualizada quase que instantaneamente e com confiança, com credibilidade. Então, eu entendo que no universo das redes sociais, esse quesito da confiança, do que é credível, né, do que é fiel, do que é um jornalismo seguro, ele está fragilizado. Então a gente precisa ter alguns filtros em nós, como público, para identificar o que é sério, o que é relevante e o que eu posso acreditar. Certo? A cartilha do bom jornalismo, ela preza sempre pelo respeito às fontes e pelo respeito ao cidadão. Então o jornalismo ele é sério, ele não pode brincar, como a gente disse, com as emoções, principalmente em situações tão delicadas como tragédias. Eu tenho que ter esse olhar apurado para fazer um acompanhamento muito bom, muito criterioso de uma tragédia. Eu tenho que saber exatamente onde cada pessoa envolvida está e trazer isso de forma atualizada para o meu público. Isso realmente é um papel assim, muito interessante e muito delicado, eu diria dessa forma. Pois é, muitas informações trazidas hoje. Agradeço por ter aceitado o convite e por ter respondido essas perguntas com o maior carinho, com maior ética, que é muito importante para nós que estamos nesse caminho, nesse processo para sermos jornalistas profissionais. Então, quero agradecer em nome do meu grupo pela sua presença e pelas informações que foram compartilhadas hoje, e que isso possa servir de aprendizagem para aqueles que pretendem cursar o jornalismo e para aqueles que estão no caminho de jornalista, poder se atentar a alguns pontos, a ética, a empatia, tudo que foi citado aqui é importante e rico para o nosso conhecimento e a nossa aprendizagem. Muito obrigada pela sua participação, espero que haja outras oportunidades. Tenha uma boa noite. Olá, boa noite. Eu sou Ana Gabriela, aluna do primeiro período de jornalismo na Universidade Tiradentes. E hoje trago um convidado para nos conceder uma entrevista sobre... Amiga, primeiro você se apresenta, depois se apresentar. Eu queria apresentar a vocês o jornalista